Nós falamos do Arrascaeta, quando a gente estava falando, a Yara falou assim, olha, mas não foi tão bem. E realmente não foi, né, nesse jogo. Vou colocar uns números do Arrascaeta, eu queria que vocês analisassem aqui rapidinho. Arrascaeta versus Bayern. Ele foi substituído aos 12, alguma do segundo tempo. Algumas pessoas falam, não, mas não deveria ter tirado, coisa e tal. Mas olha o número. Uma assistência, um erro decisivo, que foi aquele que já a gente mostrou. 75% de passes certos. De duelos ganhos, 0 de 5, ou seja, ele perdeu todos. E 11 perdidas ou perdas de posse de bola. Mas, José, ele sai muito por conta da estratégia do Felipe Luiz, né? Sim, que tenta claro. colocar o Bruno Henrique para dar uma velocidade. Deu certo no outro jogo. Né? Né? Exatamente. Então. Eu acho que inclusive, sai os gols com o Bruno Henrique, né, contra o Chelsea, né, que ele faz isso e dá certo. Eu acho que não foi tanto sobre o Arrascaeta, né, acho que foi mais sobre o jogo em si, que condicionou ali a posição do Arrascaeta. Ele precisava soltar a bola muito mais rápido e não é do perfil dele, o perfil dele é de carregar a bola, né, Sim. e construir a jogada individual. Então, foi aí que desencontrou e na hora acho que fez sentido colocar o Bruno Henrique no lugar do Arrasca para tentar uma outra proposta de jogo mesmo. Ô Chico, parece que tem um time do México interessado no Arrasca, mas eu te pergunto, o Bira acabou de falar, dos nossos melhores 10, né, no futebol brasileiro. Por que o nosso melhor 10, ou um dos, não consegue jogar fora do Brasil? Não vai para a Europa, vai? Porque acho que existem alguns porquês. E até a própria vontade do jogador, acho que pode ser um dos motivos. Mas o Arrascaeta, talvez, eu particularmente, caso eu fosse jogador, eu preferiria muito ser um líder e também um ídolo do Flamengo, que é um time de massa aqui no Brasil, e ser esse principal cara do futebol brasileiro, do que talvez jogar numa segunda prateleira do futebol europeu. Ah, claro. Né? Então, eu acho que às vezes isso também tem que ser colocado, em xeque, na balança de decisões até do próprio Arrascaeta. Ele, acredito eu, ele deve ter os seus 29 anos, então ele não é um jogador velho, mas também já não é mais um jovem, já não é um menino. Então, acredito eu que muito dele ficar no Flamengo e não ir para a Europa e não ir para outro mercado cabe muito da questão e da vontade dele. E você acha, então, por exemplo, que o Gerson está cometendo um erro em ir nem para a segunda prateleira, né? Não Porque acho, o Zenit... Não acho que ele está cometendo um erro, não. Não, primeiro, quem somos nós para falar que ele está errando, né? Exato. Eu acho... Exato. Até porque a vida de jogador de futebol também tem que se colocar que é uma vida útil curta. E tem dinheiro também, Exato, né? Tem dinheiro, lógico. Tem dinheiro envolvido e depois que o cara para, existem exceções de outros jogadores que acabam fazendo outras coisas, mas o jogador ele tem que ser também esperto e funcional enquanto ele está exercendo a posição dele como jogador de futebol. Se ele tem uma oportunidade para ganhar um caminhão de dinheiro, onde ele vai poder lá na frente ficar mais tranquilo... Não, e outra, a coisa que a gente que gosta de futebol mais fica sensibilizado é quando o atleta sofre uma contusão. Sim. E esse esporte, gente, né, a gente conhece, cada um de nós aqui tem no mínimo um amigo que parou com o futebol, que eu tenho. Você parou. Eu. Você parou por mesmo. causa de contusão mesmo. 2 operações no joelho. Então. Sim, eu tenho um sim. sobrinho que foram Aí não 3 teve operações no joelho. Mas, também José, conta a respondendo a cirurgia. tua pergunta sobre a Arrascaeta não jogar na Europa, eu acho que também tem muito a ver sobre o perfil de jogo mesmo. Tá. Eu acho que a posição do Arrascaeta hoje no futebol mundial, ela é um perfil muito mais dinâmico, muito mais intenso do que o Arrascaeta oferece. Não à toa, o Arrascaeta demorou a ser unanimidade na seleção do Uruguai, porque ele não tinha a intensidade que a seleção do Uruguai com o Tabárez pedia, né? Que era um time mais de pressão, de bloco médio, mais de pressão, né? E eu acho que o Arrasca, ele ainda tem esse jeito mais brazuca mesmo, sabe? Entendi. De jogar, que é do drible, que é da jogada individual. E isso aí, para um cara que joga centralizado, camisa 10, que tem esse perfil de ser o maestro, criativo, hoje em dia no futebol mundial você precisa que ele tenha muito mais velocidade. E acho que o Arrascaeta peca nisso.
Por isso que não chega a propósito da Europa, porque não é um perfil que faça Mas sentido. estão faltando esses meias, talvez, no futebol brasileiro? A gente está vendo, por exemplo, Garro. eu trouxe aqui um pouquinho do Veiga. O que aconteceu com o Veiga nesse Mundial? Então, mas o Veiga também é outro que não tem esse perfil. Então- Sabe quem vira meia, assim? Tipo, o Luiz Henrique, que saiu Sim. do... Luiz Henrique? Não. Luiz Henrique do Luiz Botafogo? Não, Luiz Guilherme do Palmeiras? do Palmeiras, que foi pro West Ham. Ele sai porque é um perfil de vamos construir esse jogador como meia, porque ele é alto, Tá, ele é entendi. rápido, ele tem visão de jogo e ele é mais intenso. O próprio Estevão, né, falam que Então, o o Chelsea... Estevão não era meia? Então, ele era É, meia mas aí tiraram. e tiraram, e aí reza a lenda que ele teria aceitado o Chelsea, porque o Chelsea falou que pretende desenvolver ele como meia. Interessante isso. Então, tanto que o Abel começa a trazer ele agora mais por dentro também. Eu acho que ele já tem um perfil mais camisa 10 hoje no mundo, sabe? Tá. Porque se você for parar pra pensar, o camisa 10 do Bayern é o Musiala, que é Sim. um cara que é driblador, é rápido. E ele coloca a velocidade. Coloca a ele, né? velocidade. Você vai pensar o 10 do Barça, o Rafinha, cara, que é um cara que... Não é o 10, né, exatamente, mas o Rafinha, o Olmo, são caras muito rápidos ali para fazer essa dinâmica de jogo. Do PSG, né, você não tem um 10, né, joga com o Dembélé ali, Aham. flutuando. Mas flutua muito ali, Então, né? o eu acho PSG. que hoje o futebol, essa posição de 10 assim, ela meio que não existe assim. Ela existe na Argentina, que só tem 10, até o volante é 10. Cria-se 10 como Exato. Fala, e ninguém. vocês né? acharam infeliz a declaração do Rafinha? Do negócio Mundial. das férias. Eu achei real. Eu achei normal. Eu achei real. Não, eu achei mais Porque infeliz depois a o Felipe declaração Melo do Danilo. deu, depois o próprio Zico também falou. Sim. O Klopp falou algo parecido Sim, também com o todo Rafinha. mundo tá Eu acho que a gente falando. tem que analisar o seguinte: o Rafinha tá jogando futebol europeu e realmente ele falou: olha, atrapalha as férias. Ok. E a Copa do Mundo também atrapalha as férias, e tá É. tudo bem, entendeu? E Tá eles Mas aí, reclamam aí, também. aí Quem o Felipe reclama Melo menos falou: que eu a Copa do aposto que Mundo. você não reclamaria se seu time estivesse disputando. Também, Mas eu também acho que não. Também mas acho também que não. reclamaria Acho que menos. Eu acho que reclamaria não, talvez publicamente, né? exato. Mas lá no Mas internamente, Então, talvez. você falou, por exemplo, que e eu lembro qual time que tava. Acho que o PSG. O PSG tá treinando de manhã e liberando os jogadores à tarde para passear, então com Sim. as famílias, e tal. Eles tentaram o Henrique, né? O que achou, acho que Luiz um meio termo ali, tipo, ó, Sim. vamos jogar, tudo bem, mas vocês vamos também tirar dão um férias, relax, né? Total. O Guardiola também tá fazendo isso com o City. Mas entre declarações infelizes, pra mim a do Danilo foi a mais. E Qual né? falar foi a em do City, só Danilo? bater uma palma pro Savinho, porque fez um golaço. Qual que foi a do Tá Danilo? A jogando. do Danilo foi... não acho o Bayern tão melhor que o Chelsea, assim, não. Diz que ficaram Acho muito que lá. a gente tem super condição. E aí, amigão, não é à toa que saiu da Europa, né? Não é Aí à foi um toa. passeio, né? Não é à Deixa eu toa. perguntar outra coisa pra vocês. Eu vi alguns falando sobre o Pedro, que o Pedro nem entrou. Tá voltando de lesão, né, Zé? Mas você acha que ontem Eu não tô sei qual que é a perdendo, confiança, qual que é o rendimento vou levantar a dele bola de na treino. área? Cara, eu acho que o Felipe Luiz é brabo. Ele tem... As não- convicções. E é do DNA dele também entender o que está acontecendo de melhor no futebol mundial e replicar. Cara, o Pedro não é o Kane, entendeu? Exatamente, é bem diferente. E hoje, pro bem Pedro diferente. jogar no futebol moderno, assim, que é o que eu acredito que é o que o Felipe Luiz se espelha muito, que ele fala isso, né? Ele fala, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu sou um replicador das melhores ideias dos melhores técnicos do mundo. Porque é isso, ele tem que fazer exatamente isso, que é o que está dando certo. E ele gosta de estar na tendência. Pro Pedro jogar hoje, como o jogador que ele precisa ser mais Harry Kane, ele precisa ser mais armador também desse time. E ele ainda não está conseguindo fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma convicção do Felipe Luiz de ver, por exemplo, times como o PSG, como o Manchester City, que o Haaland também não é uma unanimidade como camisa 9 ali, né? Várias vezes ele começa no banco, para o Marmouche jogar, que tem cada vez ganhado mais espaço, tem um ataque móvel, que você não depende de um cara. O Lewandowski que é banco do Barcelona, sabe? Você vai mostrando que a tendência mundial hoje é você ter um ataque mais móvel do que ter um cara ali fazedor de gol.